Olá, eu sou Elia Wagmacher e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus Podcast. Hoje nós vamos estudar sobre uma das histórias de amor mais lindas que você pode ouvir na face da terra. Nós vamos estudar sobre o casamento de Isaac com Rebeca. Especialmente nós iremos ver como Deus entrou com a sua providência nesse casamento de Isaac com Rebeca. E o que é a providência de Deus? Eu vou explicar com um exemplo. Por exemplo, eu sei que a minha filha toma leite, por exemplo. Então, o que eu faço? Antes que o leite acaba, eu já tenho nas minhas notas de que eu preciso ir ao supermercado e comprar o leite para ela. Ela precisa se preocupar com o leite? Não, porque ela sabe que eu vou providenciar aquele leite para ela. Então, a providência é um tipo de cuidado com antecipação. Então, quando nós falamos da providência de Deus, nós estamos falando que antes mesmo que nós tenhamos a consciência do que nós estamos necessitando, Deus entra com a sua provisão antecipada. E na hora que chega o momento de nós necessitarmos daquela coisa, a providência de Deus já está lá nos esperando. Interessante que na criação do mundo, em Gênesis 1, nós temos 31 versículos. Aqui, em Gênesis 24, que é sobre o relacionamento de marido e mulher, sobre um casamento, Deus escreve 67 versículos. Não saia daí, fica aqui comigo que você vai aprender hoje sobre como Deus entra na história da humanidade, como Deus pode entrar na minha história, na sua história e mudar tudo e nos trazer um destino absolutamente maravilhoso. Existem duas coisas que mudam um sistema familiar: um funeral e um casamento. Um funeral porque nós vamos então perder um membro da família, e um casamento porque nós vamos receber um novo membro nessa família. Então, Abraão estava aqui com 140 anos de idade e Isaac estava com 40 anos de idade. Lembra que Deus fez uma promessa, mandou ele sair da terra de Ur, e Deus prometeu para ele que a partir dele, ele levantaria um povo e uma nação que seria maior do que os grãos de areia, que não se podia contar. E parece que até ironicamente, Sara era estéril. Então Deus entra na história, faz um milagre, e aos 90 anos de idade, Sara então tem o seu filho Isaac. E essa história desse casamento de Isaac, ela é muito importante por causa da promessa de Deus. Se Isaac não casasse, não teria como essa promessa de Deus dar continuidade, porque Deus está aqui formando um povo, começando de Abraão. Então o casamento de Isaac não poderia ser um qualquer casamento, mas teria que ser algo que estivesse dentro dos padrões e da forma como Deus havia planejado para essa família. O que acontece? Quando Isaac estava com 37 anos de idade, a mãe dele, Sara, morreu. Então, nesses próximos 3 anos, nós lemos aqui no texto anterior e nesse texto, que Isaac não havia superado a morte da mãe. Então ele estava naquele momento ainda de tristeza depois que a mãe morreu. Então Abraão decide que essa era a hora de providenciar uma esposa para Isaac. E onde é que Abraão vai buscar agora uma esposa para Isaac? Eu te pergunto. Lembra que Abraão está agora em Canaã, porque Deus mandou ele sair de Ur e ir até Canaã. Ele mudou primeiro para Harã e de Harã ele foi para Canaã. Só que ele sabia que as cananitas eram espiritualmente e moralmente degradadas. Elas não estavam compatíveis com a vida espiritual que o seu filho Isaac estava naquele momento. Então o que Abraão faz? Ele chama o seu servo, provavelmente o seu servo Eliezer, que era o chefe master, vamos colocar assim, da casa de Abraão, e ali ele dá uma ordem para o seu servo, para voltar até Harã, até de onde ele saiu, onde estavam os seus parentes, e lá ele então conseguisse uma esposa para Isaac. Como é que ele sabia disso? No capítulo 22, nós vemos que quando Abraão foi oferecer Isaac, e lembra que lá naquele lugar, Deus entrou com a providência dele e então colocou ali um cordeiro substituto.
simbolizando Jesus que viria para ser o nosso cordeiro e substituto. Então, o que acontece? Quando Abraão e Isaque estão voltando do Monte Moriá, onde eles foram fazer o sacrifício, então ele toma conhecimento ali que Deus havia abençoado seu irmão Naor e Mica, sua cunhada, e eles haviam tido 8 filhos. E desses filhos, o filho mais novo, que era Betuel, ele tinha uma filha que se chamava Rebeca. Então Abraão manteve isso em mente e agora então ele dá ordens ao servo Eliezer para ir buscar Rebeca, para tentar convencer Rebeca para vir para Canaã para casar com seu filho. Interessante que lá em 2 Coríntios 6,14, o apóstolo Paulo fala sobre o jugo desigual. E nós estamos vendo aqui que desde aquele momento da história, Abraão já estava tendo cuidado de casar o seu filho com alguém que estivesse moralmente e, acima de tudo, espiritualmente na mesma condição do que o seu filho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo e, se você puder, dá um pause aí, pega a sua Bíblia, porque você precisa acompanhar esse texto lindíssimo e extraordinário que tem tanto a nos ensinar nesse estudo bíblico. Capítulo 24, eu vou ler do verso ao 9. Acompanha comigo. Uma esposa para Isaque. Abraão já era velho de idade avançada e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus, o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Verso 6. Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Verso 8. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Verso 9. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Era normal naquele momento esse tipo de juramento, que era um tipo de juramento muito alto, um dos mais altos que haviam, que era um juramento pela fertilidade. Então esse juramento era feito com alguém, colocava a mão na coxa daquela pessoa, então jurava ali, prometendo cumprir aquela promessa que estava sendo feita. Então Abraão estava aqui com 137 ou 140 anos e Deus havia feito de Abraão um príncipe, um homem muito próspero, muito rico, e ele estava ali agora em Canaã como um príncipe de Canaã. Então só faltava casar Isaque, porque Isaque daria continuidade à promessa de Deus e Isaque iria agora administrar essas riquezas que Deus havia colocado na mão dele. Mas Abraão foi completamente criterioso a respeito de quem ele casaria com Isaque. Então, algumas culturas, isso acontece até hoje, onde os pais é que escolhem o casamento, o cônjuge para o seu filho, para a sua filha. Então, Isaque seria herdeiro de tudo que Deus havia abençoado Abraão e ele iria dar continuidade a essa promessa. Lembrando que juramento hoje em dia é pecado. Já no Novo Testamento, quando Jesus veio, ele diz que seja a sua palavra sim, sim, não, não. Então hoje a nossa palavra deve servir como autoridade final do que nós estamos expressando. Então, sobre aquele juramento, se limitou a possibilidade de Isaque casar com a cananita. O temor de Abraão era que seu filho viesse a se envolver e se misturar com a cananita. Então, quando o servo Eliezer fez esse juramento, então ali acabou essa possibilidade de Isaque se casar
por ali mesmo em Canaã. Então, no verso 5, nós vemos que o servo de Abraão entendeu a seriedade da tarefa que ele estava recebendo. Então, seria um desafio para ele agora encontrar essa mulher nessa viagem longa que ele iria fazer de aproximadamente 600 a 800 quilômetros. E ele estava indo de camelo, você lembra disso? Então, ele estava indo para essa missão agora de viajar tudo isso para encontrar ali. Então, Abraão deixou para o seu servo 3 condições nesse juramento que ele estava fazendo. Então, o primeiro juramento, ele proíbe o servo de levar Isaac para Harã. Esse é o primeiro ponto. Quando Deus nos tira de um lugar, não vamos voltar para aquele lugar. Quando Deus nos liberta de alguma coisa, não vamos voltar para aquela coisa. Aqui nós vemos claramente a palavra de Deus ensinando. Abraão proibiu de levar Isaac de volta para Ur ou para Harã. Por quê? Era para a casa dos seus parentes? Porque ele possuía agora uma promessa de Deus, que era em Canaã, que Deus iria cumprir o que ele havia prometido para Abraão. Primeiro ponto, não poderia levar o filho dele para os seus parentes, para sair de Canaã. A promessa número 2 é a posição. Abraão clarificou ao seu servo o sucesso dessa tarefa que ele iria fazer viria da mão de Deus. E como nós lemos aqui, o anjo de Deus, Abraão disse, o anjo de Deus irá à sua frente. E se essa moça não aceitasse vir para Canaã para casar com Isaac, então aquele servo estaria desobrigado, estaria livre do juramento que ele acabava de fazer. Aqui nós vemos o questionamento do servo para Abraão. E se essa moça não quiser vir para Canaã? Então, isso nos ensina, nós aprendemos aqui com esse servo, que antes de nós assumirmos um compromisso na nossa vida, nós precisamos entender o que esse compromisso significa. Nós vemos aqui esse servo fazendo várias perguntas sobre a missão que ele estava recebendo. Então, é importante nós termos a certeza que quando Deus nos dá uma missão, nós vamos gastar tempo orando, perguntando, compreendendo exatamente o que essa missão tem a ver, compreendendo como deve ser implantada essa missão que nós estamos recebendo. Sucesso de uma responsabilidade que nós recebemos da parte de Deus vem do próprio Deus. Deus nos dá uma missão e nós precisamos compreender essa missão e ir fazer essa missão. Agora, o sucesso desta missão depende completamente do próprio Deus e a nossa parte é obedecer e ser fiel ao que Deus colocou em nossas mãos. Vamos continuar então o nosso texto aqui do capítulo 24, agora o verso 10 a 14, que diz assim: O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. O verso 12, então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. 14. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o teu cântaro e dá-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos meus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. O servo seguiu a direção que Abraão confiou a ele, mas ele foi nessa missão dependendo de Deus. Ele já suspeitava que por ele mesmo ele não ia ter sucesso em trazer uma mulher a 800 quilômetros de distância para morar em Canaã, casar com alguém que ela nunca havia visto. Mas ele foi confiando de que Deus iria ser outra vez o provedor de Abraão, iria ser bom com Abraão. Então, quando ele chegou na cidade onde Naor morava, então ele estava ali, ele
pede a Deus que o ajude a cumprir essa tarefa e essa missão que ele havia recebido. Então, essa caravana para buscar a esposa de Isaac possuía, você imagine, 10 camelos carregados de presentes e de provisão para essa viagem. Então, depois de viajar todo aquele tempo, o dia inteiro no deserto, tanto os servos que estavam ali com ele, como os camelos, os animais, estavam com muita sede. Então, era costume, ao cair da tarde, as mulheres irem até os rios para buscarem água, trazia o seu cântaro e ia buscar água. Então, o servo Eliezer, ele já sabia dessa cultura que no final da tarde as mulheres estavam ali mais ou menos na proximidade dos rios para buscar água. Então nós vemos que no servo 12 a 14, o servo de Abraão buscou a direção de Deus para que Deus guiasse quem seria a esposa que ele teria para Isaac. Se você que está me escutando ainda não casou, eu quero dizer para você, ore. A principal coisa que nós podemos fazer em relação a um futuro matrimônio é nós orarmos pedindo a direção de Deus. E isso não é coisa de agora. Nós estamos vendo aqui esse servo orando, pedindo a Deus que mostrasse quem era a melhor mulher, a melhor escolha para ser esposa de Isaac. Ele orou para que essa mulher pudesse dizer essas palavras que nós acabamos de ler aqui. E foi interessante que quando ele ainda estava orando, quando ele ainda não tinha terminado de fazer essa oração, Deus então responde essa oração e ele vê então Rebeca ali junto àquele lago, dizendo que ela daria água aos camelos daquele senhor. Então, o pedido desse servo mostra a sua absoluta submissão à vontade de Deus. Ele não queria ali escolher a mais bonita, a mais inteligente, a mais comunicativa, a que aparentemente iria ter mais sucesso. Ele depende da vontade de Deus para escolher uma esposa que seria segundo o coração de Deus. Ele sabia que Deus estava naquela situação, porque Deus, ele criou você e a mim, e ele tem interesse que o melhor aconteça conosco. Ele tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Então, quando nós oramos, então Deus começa a colocar possibilidades de relacionamentos corretos na nossa vida. A resposta que essa moça desse revelaria a soberania de Deus trabalhando na vida dele para atingir o propósito dele. Que coisa maravilhosa é quando nós dependemos da direção de Deus. E eu quero dizer que quando nós saímos em uma tarefa, em uma missão, dependendo unicamente do poder de Deus, Deus irá se manifestar e Deus irá mostrar para nós o caminho, nos guiando à vontade dele para a nossa vida, como ele fez aqui com Eliezer, o chefe dos serventes de Abraão. Vamos seguir essa leitura extraordinária agora ao verso 15 e 17, que diz assim, verso 15, antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Deus respondeu à oração do servo imediatamente. Quando ele termina de orar, ali estava a Rebeca com o cântaro no ombro. Ela era descendente de Abraão e ainda, vamos dizer assim, um bônus aí, que não foi pedido por Abraão, mas a Bíblia diz que ela era muito bonita. Não estava no script da missão dele, mas Deus sempre nos dá além do que nós pedimos. Ela também era uma menina pura, que não havia tido relação sexual, mostrando então agora a sua compatibilidade espiritual com
Isaac. O servo, ele não estava ali abduzido pela beleza de Rebeca, ele continuava buscando a aprovação de Deus. Por quê? Porque a atração física, ela pode levar alguém a se casar, mas é a submissão a Deus que faz esse casamento durar e ser um casamento agradável aos olhos de Deus e para nós também. Então, o que acontece? Nessa missão que o servo foi fazer, e se você desejar, leia toda essa história. Nós não temos tempo aqui no nosso estudo, mas leia, continue lendo todos os versículos desse capítulo que você vai ver o desfecho dessa história linda, onde Rebeca vem e quando ela se encontra então com Isaac ali, eles então são unidos e ali começa então o cumprimento, a continuidade da promessa de Deus na vida de Abraão. Eu te pergunto, o que nós aprendemos com esses personagens? A palavra de Deus é para nós um manual de conduta, porque muitas vezes nós não sabemos como nos comportar. Na verdade, nós temos informações por demais. Se você procurar aqui no YouTube, nós temos muita informação. Todo lugar que nós vamos, nós já estamos estupefatos de informação. Mas nós precisamos de exemplo de conduta segundo a palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos aqui nesse manual de inspiração de conduta? Nós aprendemos com Abraão algumas coisas, que como cristãos, os pais precisam engajar na escolha do futuro cônjuge do seu filho. É importante também tomar cuidado que os pais não podem tomar o lugar de Deus na vida dos filhos e dizer, olha, eu quero que você case com essa pessoa porque eu gosto, porque é filho do meu amigo, porque eu acho que vai dar certo. Não, isso aí é tomar o lugar de Deus. Mas é importante que nós, pais, venhamos a principalmente orar pelos nossos filhos, pedindo a Deus a direção sobre os relacionamentos e sobre principalmente com quem nosso filho, nossa filha vai a casar. Outra coisa é participando, abençoando os nossos filhos, lembrando das promessas de Deus em suas vidas e lembrando a eles o perigo do jugo desigual, como nós já falamos aqui. E o que nós aprendemos com o servo Eliezer? Muito exemplo e muita coisa para nós aprendermos com Eliezer. Nós precisamos, como servo de Deus, ser fiéis a Ele. Que coisa impressionante que Eliezer recebeu essa missão do seu Senhor e ele não mudou nada. Ele fez tudo para seguir fiel ao que ele havia escutado do seu Senhor e ele fez exatamente, sem tirar, sem aumentar, ele fez e cumpriu aquilo que ele havia sido ordenado pelo seu Senhor por Abraão. Precisamos conhecer profundamente o propósito de Deus e dependermos com humildade da direção dele em cada detalhe. Esse servo, ele recebeu uma missão, ele não arrumou as malas imediatamente e foi cumprir a sua missão. Ele recebeu essa tarefa, ele recebeu essa ordem e ele então fez várias perguntas para Abraão para que ele pudesse compreender como é que nós vamos fazer uma missão se nós não compreendemos exatamente o que é essa missão. Há aquelas pessoas que dizem, não, mas eu vou na fé, eu vou fazer na fé. Não, nós precisamos entender o que essa missão significa e nós precisamos compreender qual é a logística dessa missão que Deus está dizendo, quais são os passos. Nós precisamos, assim como Eliezer, ter essa humildade de buscar ajuda e de buscar entender o que Deus está entregando nas nossas mãos e como é que nós vamos realizar a missão que Ele está nos entregando. Escutar e submeter à voz de nosso Senhor. Foi isso que Eliezer fez. Nós não podemos perder tempo com nada nessa missão. Uma vez que Eliezer recebeu a missão da parte de Abraão, a ordem de Abraão, ele não perdeu tempo com nada, ele não tentou modificar nada, ele foi imediatamente e fez o que ele foi comissionado a fazer. Não perdeu tempo. E o que nós aprendemos com Rebeca? É impressionante que Rebeca,
Quando ela vê os camelos ali, ela se oferece para dar águas aos camelos. Se você observar a história das mulheres que Deus usa na Bíblia, ou quando Deus chama uma mulher, existe uma característica que é comum nessas mulheres, como nós vemos em Esther, nós vemos em Ruth, nós vemos em Débora, nós vemos em Maria. Quando Deus encontra bondade em uma mulher, que em inglês nós dizemos kindness, essa é uma palavra linda. Quando Deus encontra em uma mulher essa característica, Deus então usa essa mulher. É importante, mulheres, que nós aprendamos com Rebeca que uma das primeiras características que nós precisamos ter na nossa vida, no nosso caráter, é nós usarmos de bondade com o próximo. E com Rebeca nós também aprendemos a disposição de deixar para trás o que for necessário e nós abraçarmos e seguirmos a vontade de Deus para a nossa vida. Nós lemos nesse texto, no capítulo 24, que quando Rebeca ouve o chamado para a vida dela e o convite de Deus para ir para essa terra para casar com Isaac, aliás, a família dela até tentou segurar mais uns 10 dias, mas quando chamou e Rebeca perguntou, você está pronta? Você quer ir? Ela disse, sim. E no outro dia, ela foi e acompanhou Eliezer para ir para esse casamento. Quando Deus nos chama, nós precisamos ir. Nós precisamos ir porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. Esse matrimônio colocaria Rebeca na linhagem de Abraão e na promessa de Abraão. Da mesma forma, quando Deus nos chama e nos convida para sermos noiva de Cristo nessa terra, nós precisamos dizer sim sem demora, porque este casamento, esse relacionamento com Jesus, ele está nos colocando na linhagem de Cristo e na família real de Deus. E o que nós aprendemos com Isaac? Olha que coisa interessante. Abraão, o pai, entra aqui com a proposta, entra aqui com a providência, entra com a provisão e manda o servo dele trazer a esposa de Isaac. Enquanto isso, Isaac não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Olha como Deus trabalha com sua providência em nossas vidas. Quando nós descansamos na soberania e na providência de Deus, nós não precisamos perder tempo preocupados, angustiados e ansiosos. Quando Rebeca vem chegando ali, ela vê um homem e ali estava Isaac, que saiu um dia à noite para meditar, para ver as estrelas, e então ali está vindo em direção a ele a providência de Deus, que era uma esposa linda, que era uma mulher com um caráter digno, moralmente pura e espiritualmente condizente com ele. Então, quando ele está ali descansando em Deus, Deus então traz aquela providência maravilhosa para a vida dele, porque Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. Então, esse texto termina de uma forma extraordinária. Ele diz que então, quando Isaac bate os olhos em Rebeca, então ele traz Rebeca para a tenda de onde era a tenda da sua mãe de Sara. E ele então faz ali de Rebeca a sua esposa. E o texto termina dizendo que ele amou profundamente Rebeca. Quero dizer para você que Deus está cuidando da sua vida. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito para a sua família. Não se desespere. Quando nós descansamos no que o nosso Pai está fazendo por nós, nós então recebemos a graça, a bondade e a beleza da providência dele.
Isaac confiava no seu pai. Isaac sabia que na hora certa o seu pai iria entrar com a providência, trazendo uma esposa, trazendo o consolo que ele necessitaria, porque ele estava ali em luto pela mãe dele. Quando você e eu descansamos e dependemos e cremos no poder do nosso Pai que está nos céus, Ele irá trazer para nós a sua providência, que irá trazer consolo e graça e alegria e destino e todos os outros elementos que compõem uma vida abundante na presença de Deus. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é Deus maravilhoso. Eu te agradeço porque o Senhor cuida de nós e o Senhor entra antecipadamente com o seu cuidado nas nossas vidas quando nós confiamos e esperamos no Senhor. Eu oro por essa pessoa que me escuta. Oh Deus, abra os olhos dela para a tua provisão e ajude a confiar na tua mão de graça, amor e poder sobre a vida dela. Deus, abençoa esse coração, abençoa essa mente, abençoa essa família em nome de Jesus. Muito obrigada por você ter ficado comigo até o final desse estudo. Eu quero te convidar a se inscrever no meu canal e aperta aí a notificação para que você seja avisado ou avisada quando nós tivermos um próximo estudo. Que Deus te abençoe ricamente e até a próxima aula.